Como a cultura e os valores pessoais influenciam a dinâmica de um relacionamento e como lidar com as diferenças significativas de opinião ou valores dentro dele. São dois paradigmas diferentes. Exatamente. Tá? Uma coisa é opinião, outra coisa é divergência de valor. Isso. Quando você fala diferença de opinião, cara, opinião você respeita. Exatamente. Ponto final. Beleza. Eu gosto de filme de terror. Eu gosto de filme de comédia. Tá. Não muda nada. Quando você fala diferença, divergência de valores, aí a gente tem problemas muito mais graves. Porque o que é valor? Valor são as regras do jogo. É como eu tomo decisões. Se você é uma pessoa que é teísta, crê em Deus, é cristão, e você vai casar com uma pessoa que é um ateísta convicto, um ateu convicto, isso provavelmente vai dar problema. E uma coisa até que eu falo, e que muitas pessoas tentam debater, muitas pessoas falam que são ateus. Só que eu falo assim, você trata as outras pessoas com gentileza? Não, trato. Você trata as outras pessoas, já fez generosidade para outras pessoas sem esperar nada em troca? Não, já fiz muitas vezes. Bom, então eu sinto te avisar, mas você não é ateu, você é agnóstico. Que é bem diferente. É muito diferente. Exatamente. Porque se a gente for analisar tecnicamente, o ateu, ele tem que tender à psicopatia. Sim. Porque ele não tem freios morais absolutos. Ele não tem Se não existe Deus, meu amor, eu posso tudo. Se Deus está morto... Se Deus está morto, segundo Nietzsche, por que eu não atravesso essa mesa e pego o que tá na sua carteira agora? Se eu tô precisando de dinheiro. Por que eu não pego a satisfação sexual na hora que eu acho um objeto do meu desejo? Seria o individualismo na sua essência. Absoluto. Né? Absoluto. A filosofia do individualismo. Então eu acho que isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer em muitos podcasts, é a gente corrigir essa nomenclatura. O conceito de ateu e agnóstico. Porque, por exemplo, o Peterson, ele fala muito isso, as pessoas elas são muito imprecisas na palavra. E quando você é impreciso na palavra, você é confuso no pensar. Agir. E no agir. Se você é confuso no pensar, sua ação é confusa também e caótica. Se você chama uma coisa de outra, você está deliberadamente gerando confusão. Ou inconscientemente gerando confusão. O que é um ateu? Um ateu é uma pessoa que não tem freios morais porque não acredita em valores absolutos. O que é um agnóstico? É uma pessoa que acredita em valores absolutos, mas não tem uma crença doutrinária religiosa. Por trás disso. Por trás. Mas ele acredita, ele tem até ações cristãs. Absolutos. Tem valores morais. Como? A lei de ouro do Evangelho de Lucas. Eu trato os outros como eu quero ser tratado. Perfeito, esse é o agnóstico. Essa pessoa é muito bem civilizada e dá pra conviver muito bem. Sem problema nenhum. Não tem erro de valor. O que a gente tem que ver é qual é valor primário, é secundário, é terciário, é quaternário. Qual é o nível de divergência de valor que a gente vai ter. Com certeza. Né? Porque a gente pode falar, são duas pessoas que são cristãos, só que eu quero casar e ele não quer. Ou ele quer ter filho e eu não quero. Já não é um valor essencial, só que é um valor divergente que gera um estado de não conciliação. Já começa errado, né? Já começa errado. Então, o que eu faço? Eu vou casar com ele, depois eu convenço ele de ter filho ou eu engravido sem ele saber. Cara, você vai dar treta. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, divergência de valor são desalinhamentos inegociáveis. Valor você não negocia. Porque valor é algo que é intrínseco da pessoa, tem a ver com a história dela. Na psicanálise é super difícil você mudar valores. Então, demora muito tempo e muitos anos. Não é uma conversa que você vai mudar valores. Você não tem o poder de mudar o valor no outro. Ela tem que se conscientizar e mudar porque quer. Exato. E é super difícil. Quando eu parei de idolatrar a fama e comecei a idolatrar a verdade de Deus, aquilo foi uma mudança de valor. Só que eu precisei entrar na fossa da agonia do inferno. Porque senão eu não ia mudar. Não tinha nada argumento que usassem comigo pra eu abandonar a busca da fama do ego. Foi o teu incômodo. Foi agonia existencial. Exatamente. Então, pela minha experiência e por muitas pessoas que eu já vi passar por esse processo de epifania também, se a pessoa não chega no nível de dor, de sofrimento equivalente ao desejo que ela depositou naquele objeto, ela não quebra o valor. Perfeito. Eu sempre digo, essa coisa, os opostos se atraem. Se atrai para um evento... eu digo assim, para um sexo rápido e depois, superficial, tchau. Que por algum momento... Mas para comportamento isso é verdade. Por exemplo, é muito comum você ter um casal onde um é extrovertido e outro é introvertido. Sim, mas não tem alteração de valores. Não tem alteração de valores. Totalmente diferente. Os valores continuam ali preservados. Personalidade opostas é legal. Mas os valores são iguais. Exatamente. Ou muito parecidos. Ou parecidos. No mínimo parecidos.